A política de feedback é uma prática importante a ser implementada dentro de uma empresa. Porém, nós temos que levar em consideração que o maior interessado deve ser o próprio colaborador, para que ele possa ver no processo de feedback uma chance de desenvolvimento pessoal, de crescimento e uma chance de saber exatamente como ele está indo. Então, eu dediquei essa aula, inclusive se vocês quiserem usar, deixei alguns slides também disponíveis, para que se faça um treinamento, um encontro com os colaboradores, para que eles percebam a importância do processo de feedback. Além disso, eu coloco aqui algumas orientações para os colaboradores de como receber o feedback, algumas dinâmicas em relação a um levantamento de ideias dos colaboradores, e eu gostaria de apresentar isso aqui para vocês. Então, vamos para os colaboradores, né? O que eu diria para os colaboradores em relação ao receber ou participar desse momento, dessa prática do feedback? Primeira coisa, né? Demonstrar para eles qual é a importância do processo e da política de feedback. Qual a importância desse processo? Qual a importância para ele, para a equipe e para a própria empresa? Então, nós temos que ter um alinhamento com os colaboradores e, obviamente, eles têm que comprar a ideia, né? Eles têm que aceitar, porque nenhum feedback vai ser assertivo se nós tivermos do outro lado uma pessoa que não acredita nisso ou que está com um bloqueio em relação a esse processo. Se ele não entender claramente qual é o processo, se ele não entende qual é a importância desse processo, tudo tem que ser muito transparente para que o colaborador possa adotar a ideia, abraçar a ideia. Então, por isso, né, nós vamos falar um pouco a respeito da importância de como se comportar, enfim. Então, falando sobre a importância do feedback. É importante levar para o colaborador que ele deve aproveitar esse tempo, aproveitar o tempo para o seu crescimento, para a contribuição para a equipe, para o crescimento da empresa, que é uma participação dele dentro do seu próprio desenvolvimento pessoal, quanto da equipe e da própria empresa. Além disso, levar em consideração e falar com eles sobre as dificuldades possíveis que eles vão encontrar no processo de receber feedback. Não é tão comum e tão simples assim, não é comum, Não é tão simples assim receber uma crítica, nós sabemos disso. Todas as vezes que nós vamos receber uma devolutiva, e dentro dessa devolutiva tem uma certa crítica, por menor que ela tenha, por menor que seja essa crítica, nosso cérebro realmente, né, nós já vimos isso na aula de inteligência emocional, o nosso cérebro já se prepara para um contra-ataque, né, ou para defesa. Então, é muito importante levar ao colaborador essa consciência de que não é um processo fácil, eufórico, alegre, uhul, vou receber um feedback. Então, nós sabemos que há uma dificuldade. Então, eu gostaria de apontar algumas dificuldades aqui que o colaborador pode enfrentar e que merece ser treinado, que merece ser trabalhado. Primeiro, é difícil receber um feedback porque é muito crítico, muito difícil para a pessoa aceitar determinadas ineficiências, determinados comportamentos inadequados e admitir para o outro, admitir as minhas falhas para o outro. Quando alguém vai me dar um feedback, eu tenho que aceitar que eu realmente errei naquele ponto. E o nosso cérebro está preparado para a defesa. Nós acabamos de dizer isso. Então, o primeiro impulso do cérebro é bloquear a fala do líder, é não aceitar, é encontrar justificativa
para aquilo que aconteceu, inclusive culpando o outro. Isso é muito comum e é interessante vocês também tratarem isso com os líderes, e se você é um líder, entender isso, que é natural essa resistência inicial, porque por conta dessa dificuldade que nós temos em relação às nossas ineficiências, os nossos erros. Então, por isso, é um primeiro ponto, né, de dificuldade em relação ao recebimento de feedback. Um outro ponto muito importante é a questão da confiança. Nem sempre nós confiamos na outra pessoa suficientemente para expor as nossas vulnerabilidades. Nem sempre o colaborador confia, e aqui eu abro um leque de possibilidades, não confia no líder porque ele acha que o líder pode contar para outra pessoa, não confia no líder porque ele vê no líder uma pessoa também que comete erros e que não tem um comportamento adequado, não confia no líder porque tem uma questão muitas vezes pessoal, não confia na empresa porque não tem transparência na empresa em relação aos processos, processos de admissão, demissão ou ainda de avanço na carreira. Então, toda a política de feedback também depende de um alargamento na visão da cultura organizacional. Então, muitas vezes, o colaborador não vai confiar no líder por N motivos, ou, inclusive, porque ele não tem segurança psicológica em falar o que ele pensa e não ser perseguido depois, receber alguma sanção. Então, é interessante nós entendermos isso, que para que a política de feedback aconteça de maneira relevante e eficaz, é importante que o líder e o liderado, e os liderados, a equipe, gerem, né, uma cultura, um clima organizacional, uma cultura organizacional, um relacionamento de confiança. Também é interessante nós pensarmos que a dificuldade está no ponto de vista do outro, no julgamento do outro. Muitas vezes nós achamos que quando alguém vem nos trazer pontuar alguma ação inadequada, nós nos sentimos julgados. E nós nos sentimos julgados como se aquela situação inadequada, aquela ação, aquela atitude ou comportamento correspondesse ao nosso eu integral. Então, é a nossa imagem que está ali sendo julgada. Eu deixei uma imagem para vocês, e se vocês quiserem utilizar, fiquem à vontade, em que nós temos dois homens diante de um número desenhado no chão. Um diz é um 6, o outro diz é um 9, e ambos estão corretos. Então, muitas vezes, nós vamos dar o feedback como se nós fôssemos o dono da verdade. E, na verdade, cada ponto de vista é só a vista de um ponto, né? Já disse Leonardo Boff. É importante nós mostrarmos para o colaborador que aquilo que ele está fazendo, aquilo que você está dizendo, é um ponto de vista acerca do que ele fez, da atitude, da ação. É um ponto de vista que está alinhado com as exigências da empresa, a cultura organizacional da empresa, os critérios da empresa, os valores, o propósito da empresa. Então, pode ser que ele pode dizer, olha, mas eu trabalhei 10 anos numa outra empresa, sempre fiz isso dessa forma e nunca fui criticado. Então, trazê-lo para esse processo cultural desta empresa, da maneira como esta empresa vê esta atitude. Mas nunca como um ser superior que está diminuindo o outro ser porque é liderado. Sempre olhando por esse âmbito, né, dos dois lados que é possível se observar. Nós também, com a questão do feedback, principalmente do feedback de correção, nós podemos entender que nossa liberdade está sendo tolhida.
Então, quando alguém vem e fala, olha, você faz esse processo dessa e essa forma, mas deve ser feito dessa e dessa forma. Nós temos aqui essa maneira de fazer esse processo. Então, às vezes, o colaborador pode sentir a sua autonomia, a sua individualidade e a sua independência de certa maneira, tolhida. De certa maneira, ele vai achar, não, mas aqui vive-se dentro de uma caixinha. É um momento de abrir, inclusive, para o diálogo. Como é que você faz? O que não está de acordo, o que está de acordo, para que ele possa entender que ele tem que adaptar, ou ainda, numa conversa, entender que aquela situação pode ser revista e flexibilizada pela própria empresa. Então, isso depende muito, né, de quais são os processos e o que é que está em pauta. Também é difícil, por quê? O que acontece? Lembrando das aulas de inteligência emocional, nós vamos relembrar que o nosso cérebro tem um processo trazido pela amígdala cerebral, que é o de desligamento. Eu desligo. Quando eu recebo uma crítica, eu começo a negar a validade desse feedback, eu não aceito a crítica, então eu desligo. Tem gente que simplesmente para de ouvir. Não ouvi mais nada depois que ele disse isso, né? Depois que o líder chamou o liderado de X, ele para de ouvir daí para frente. E todo o processo de feedback vai cair por terra, vai ser invalidado. Então, por isso, o líder tem que ter um cuidado muito grande em como começa e como conduz essa conversa. Então, existe esse processo do desligamento em relação à crítica que eu estou recebendo, porque a amígdala já está, né, latejando e dizendo... ele está te ofendendo, ele está pegando no seu pé, ele não olha para o que os outros fazem, ele só está trazendo crítica em relação a você. Enfim, quanto mais consciência o colaborador tem em relação ao processo de feedback, melhor, para que a amígdala já tenha essa experiência com o processo de feedback e a cada feedback ela reaja menos. Então, isso vai ser muito comum. Talvez no primeiro, né, vamos imaginar uma empresa que não tenha a política do feedback. No primeiro feedback, o primeiro é sempre o mais difícil. No primeiro, o colaborador vai estar mais resistente, vai estar mais reativo, vai estar mais na defensiva. Não posso desistir por isso. Então, o líder não vai desistir por isso. Ele tem que vamos para a segunda experiência. A segunda experiência vai ser um pouco mais natural, para a terceira mais natural e assim sucessivamente. Quando nós começamos a aprender a dirigir um carro, por exemplo. A primeira vez que nós pegamos um carro para dirigir, nós ficamos lá, né? Nossa, o que eu faço? Como é que eu vou dirigir olhando para frente? E se eu tenho aqui o câmbio, né, nos carros manuais, que tem lá de 1 a 5, como que eu faço isso? E onde que eu acho cada um dos botões? Como é que eu faço para dar seta? Então parece que tudo é extremamente difícil. Com o tempo, na segunda vez que nós pegamos, terceira, quinta, 10ª, 20ª, 1 ano de direção, você já não está com aquelas dificuldades que estavam no começo. Então isso é muito comum. Isso é o mesmo processo do recebimento de um feedback. O primeiro vai ser extremamente, pode acontecer, né? Dependendo dos colaboradores. Nós temos colaboradores dos 4 perfis comportamentais, com forças de caráter diferentes, com histórias diferentes. Eu disse isso lá na aula de comunicação, né? A comunicação e a interpretação, ela demanda, ela está diante de vários fatores, ela depende de vários fatores. Um deles é a cultura, a minha história de vida, como é o meu pensamento, como é que é o meu estilo comportamental. Então, tudo isso vai influenciar o processo da conversa do feedback. Né? Quem é a outra pessoa?
quanto ele já se desenvolveu no processo de autoconhecimento, de inteligência emocional, da autorregulação, da autopercepção. Então, tudo isso é um todo que se converge para que, nesse momento do feedback, possa ser um momento de crescimento e não um momento de clima tenso, enfim, reações. Um outro ponto, e aqui nós estaríamos num processo um pouquinho mais profundo em relação às reações durante o processo de feedback, é que muitas vezes nós reagimos mal, nós temos uma resposta inadequada para inadequações, deficiências que nós mesmos, ou vulnerabilidades, que nós mesmos tentamos esconder de nós. São traumas, são gatilhos mentais, são processos que eu tento deixar guardadinho, escondidinho, né? Ineficiências que eu quero deixar escondidinho. E aí vem alguém e me fala. Então eu vou dar um exemplo aqui. Vamos imaginar, né? Aliás, eu vou dar um exemplo de mim mesma. Eu tenho muita dificuldade, como acabo fazendo muitas ações ao mesmo tempo, sou uma pessoa que é muito, né, ligada no 220, eu acabo deixando as coisas mais ou menos como elas estão, né? Então eu vou lá trocar de roupa para sair para trabalhar, eu tô sempre meio que em cima da hora e eu deixo a roupa lá em cima do armário ao invés de guardar na gaveta, como deveria ser. Tô me maquiando lá no banheiro, acabo deixando a maquiagem lá em cima, porque eu já tô em cima da hora, e saio correndo. Eu sei que isso é desorganização. Mas é difícil admitir uma vulnerabilidade. Então, isso já aconteceu comigo. Quando pessoas me disseram, me lembro inclusive, vou abrir aqui, né, um exemplo, quando o meu orientador de doutorado me disse que a maneira como eu organizei um material foi desorganizado. Ele disse, olha, quando as pessoas fazem esse material, esse portfólio, eles fazem assim, com essa ordem, e você só colocou as coisas lá. Claro, né? Eu estava na correria, fiz na última hora e fiz isso mesmo. Doeu muito. A minha vontade era reagir e dizer, você não sabe nada da minha vida. Sabe da correria, como que eu sofri, o quanto eu lutei para conseguir montar esse portfólio. E já no processo de doutoramento, né? Então, o que ele disse me afetou particularmente, porque essa questão da desorganização é algo que eu luto todos os dias. Então, todos os dias eu tenho que olhar e entender que eu preciso passar os olhos ou dar uma atenção maior para determinados pontos. Então, vocês entendem que não foi a fala do meu orientador que me ofendeu, foi algo que eu não lutava ainda nessa época, não tinha muito a consciência disso, mas eu tive que ir melhorando por ouvir de outras pessoas que eu precisava me organizar mais no tempo, no espaço, né? Então, a ofensa não veio dele, não foi uma palavra dura, ele foi sincero, de maneira muito sutil, mas muito sincero, mas a ofensa, a reação partiu de uma consciência que eu estava começando a ter e que, na verdade, eu queria deixar guardadinho embaixo do tapete. Então, muitas vezes, a reação do colaborador em relação ao feedback não está nas palavras do líder, mas está nessas pequenas ineficiências que ele prefere deixar escondidinho embaixo do tapete, para que isso não venha a público, para que as pessoas não percebam quanto, né, ele tem esse tipo de comportamento, de atitude ou de ação. É algo que às vezes traz da infância mesmo, né? Alguém que disse algo na infância e ele traz isso como um gatilho mental.
Então, é muito interessante nós pensarmos nisso também. Eu coloquei nos slides um quadro que, se vocês quiserem replicar quando forem dar treinamento para os colaboradores, é bem interessante. Quadro sobre como receber feedback e aproveitar esse feedback para evoluir. Então, é um quadro com 4 partes. Então, quando eu recebo uma mensagem negativa, quais são as possibilidades de reação que eu tenho? Primeiro, a primeira reação é culpar a mim mesmo. A segunda reação é culpar os outros. A terceira reação, perceber os próprios sentimentos e necessidades. E a quarta reação, perceber os sentimentos e as necessidades dos outros. Nesse quadro, é muito interessante a gente pensar que quando eu tomo a primeira atitude, culpar a mim mesmo, eu estou trazendo para o contexto um mindset fixo, uma ideia uma ideia incapacitante, uma afirmação incapacitante. Isso quer dizer, se eu culpo a mim mesmo, eu estou dizendo, eu sou assim. Aliás, né? Aquela velha frase, eu nasci assim, vou morrer assim, Gabriela. Né? Então, eu não tenho capacidade de melhorar, de evoluir, de me desenvolver. Isso é um problema, porque vocês vão encontrar pessoas que assumem, falam, olha, mas eu sou assim, eu não consigo mudar. Porque tem esse mindset fixo de que é um destino ser agressivo, um destino ser desorganizado, é um destino ser vagaroso, procrastinar. E não é um destino. Nós sabemos que para desenvolver esse mindset de crescimento, eu tenho que acreditar que em qualquer idade, em qualquer situação, eu sou capaz de evoluir. Então, essa é uma reação que vocês vão encontrar e que é interessante conversar com os colaboradores. A segunda reação é culpar os outros. Quando eu culpo os outros, ao invés, essa é uma segunda reação e é uma reação negativa. Aliás, a parte de cima desse quadro são reações inadequadas ou não desejadas e as de baixo são as desejadas. Ainda no culpar os outros, quando eu culpo o outro, olha, você não conseguiu cumprir o seu prazo. Ah, mas porque fulano não cumpriu o dele. Ah, porque você não me orientou corretamente. Ah, porque ninguém me ajuda. Então, muitas reações estão voltadas a culpar o outro. Essa reação de culpar o outro é aquela que tira de mim a responsabilidade e coloca no outro. Então, é uma infantilidade emocional, deixar de responder pelos meus próprios atos e culpar o outro por isso. Então, essa é uma outra reação que é muito comum e que não é desejada num processo de feedback e que deve ser realinhada, deve ser ajustada com o colaborador. Não dá para a gente consertar, mas nós podemos encontrar caminhos para que ele saia desses 2 pontos, ou de se culpar como se, olha, eu sou assim, se não tá bom para vocês me mandem embora, né? Tem algumas reações mais ou menos assim, ou de culpar os outros. Uma terceira reação, e já vem para a parte de baixo do quadro, que é uma reação positiva, é perceber os próprios sentimentos e necessidades. Quando eu recebo um feedback e eu demonstro, olha, realmente isso aconteceu, eu demonstro, por exemplo, não cumprir aquela tarefa no prazo. Pode ser que eu diga, olha, eu estou num processo inicial, nessa tarefa, eu não sei ainda muito bem fazer essa tarefa, mas eu me coloco à disposição de aprender. Então, olha só, eu estou olhando para as necessidades reais, pontuais. Então, em relação a essa tarefa, eu preciso de maior treinamento, eu preciso estudar mais e eu estou me colocando à disposição
para estudar mais a respeito dessa tarefa para que eu possa cumprir o prazo, já que ele é possível, ok? Então, é importante nós levarmos o feedback por esse caminho, orientarmos a esse respeito. E a última reação é perceber os sentimentos e as necessidades do outro. Também é uma reação, é uma devolutiva, né? É um aproveitamento do feedback para evoluir. Então, eu olho algo que está acontecendo, eu olho, vamos voltar aqui, né? Naquela história de não cumprir o prazo. Então, eu olho para aquela situação, eu vejo o que eu poderia fazer, eu tenho capacidade para isso, eu já tenho habilidade para esse desafio, suficiente para esse desafio, mas eu olho lá no processo de feedback no Marca, o meu líder me falou sobre quais as consequências do meu atraso para o departamento que depende desse material. Então, eu vejo a necessidade do outro. Eu olho o que o outro precisa, como isso está prejudicando a outra pessoa, e nesse processo eu me coloco à disposição em me organizar melhor para que eu não prejudique outras pessoas. Então, observem como as duas reações primeiras, né, se culpar ou culpar o outro, são negativas e tem essa visão fixa de mindset, e essas duas visões que estão logo abaixo aí no nosso quadro demonstram um mindset de crescimento, quanto eu posso evoluir com esse processo de feedback. Bom, então nós vamos fazer o seguinte, de agora em diante, eu gostaria nessa aula de trazer algumas orientações então para ser dadas aos colaboradores a respeito de como receber o feedback. Quais são os caminhos para que a política de feedback seja mais assertiva? O primeiro ponto é entender o significado e a utilidade da ferramenta de feedback. É muito importante que o colaborador entenda que como é o processo, para que serve o feedback, que o feedback é baseado em dados, em fatos, resultados e não sobre a pessoa, que não é algo pessoal e que tudo isso visa especialmente a evolução profissional deste colaborador. Isso é muito importante que fique claro. Tem que ser um processo transparente. E antes do colaborador receber o seu primeiro feedback, ele precisa entender isso, que é um processo baseado em dados, em fatos, resultados sobre ações, tarefas e comportamentos. Então, e qual é o motivo disso? Um outro ponto importante é que ele saiba quais são as metodologias utilizadas, ou ainda a metodologia utilizada, o prazo, quantas vezes se dá feedback nessa empresa. Nós vamos ter só feedback formal no final do semestre, ele precisa saber. O feedback é contínuo, é um processo, né, contínuo, então ele precisa saber qual a periodicidade dessa continuidade, ele precisa saber qual é o processo interno do feedback, como que o líder desenvolve, observa, né, faz o planejamento, a execução e o acompanhamento. Ele precisa entender quais os critérios que são avaliados. Ele precisa saber se ele tem voz nesse feedback, se trabalha, por exemplo, um feedback one-on-one, se trabalha um feedback 360 graus, que é aquele feedback em que todos avaliam todos, né? Colaboradores avaliam líder avalia gestor, diretoria avalia líder avalia colaboradores. Se há um feedback 360 graus, se esse feedback está contando pontos para
o avanço de carreira. Isso é um ponto fundamental. Aliás, vou abrir um parêntese aqui, né? Eu não sei se você é líder de equipe, se você trabalha numa empresa ou você trabalha com treinamento de desenvolvimento humano, mas isso é algo fundamental. Um feedback sobre comportamento nunca deve ser usado para fins de evolução de carreira. Então, ele é agressivo, por isso ele não vai passar para o próximo nível de carreira. Isso é absurdo. Os feedbacks que estão alinhados a planos de cargos e carreiras são feedbacks relacionados a ações, tarefas, prazos, que são conteúdos mais objetivos. Os feedbacks subjetivos nunca devem fazer parte de planos e cargos e carreiras, porque senão nós estamos tolhindo a criatividade, o comportamento pessoal, nós estamos direcionando, aquele lá é bonzinho, quietinho, então vamos ser todos iguais para que a gente possa melhorar o nosso salário. Então, os feedbacks subjetivos devem ser de alinhamento, mas nunca para servir de base para crescimento de carreira, né, em relação a salários, etc. Então, ele tem que saber a metodologia. Se ele não souber, se ele for, né, surpresa, tudo for uma surpresa, isso vai trazer maiores dificuldades para o processo de feedback dentro da empresa. Orientação para o colaborador. Antes do feedback, antecipe-se. Não crie, né, em si uma redoma de que eu sou melhor do que outras pessoas. Comece a observar em si quais são as suas ações negativas, positivas, quais são qual é o comportamento, você cumpriu as tarefas no prazo, você cumpriu de maneira correta, adequada, assertiva em relação ao que a empresa esperava. Existe aqui, gente, e aqui não é o colaborador, somos todos nós, né? Nós temos muita dificuldade em aceitar as nossas vulnerabilidades e os nossos erros, as nossas deficiências em relação a tarefas, prazos e próprio comportamento. Então, nós temos que incentivar o colaborador a olhar para si de maneira mais limpa, de maneira mais sincera, de forma em que ele possa realmente olhar sem a máscara. Inclusive, eu coloquei uma imagem ali no slide, né? Tirando a máscara e olhando para si de verdade, sem esse hábito que nós temos, né, de esconder determinadas deficiências e a nossa vulnerabilidade. Se for necessário, converse com os seus colegas. Pergunte se eles acham, como eles acham que você está. Pergunte o que você poderia fazer de melhor ou fazer diferente aquilo que você faz. Então, a antecipação já nos ajuda a entender que quando eu chegar lá no momento de feedback, eu vou ter pontos positivos e vou ter pontos negativos, pontos que eu tenho que melhorar. Nessa antecipação vem um segundo passo, faça uma autoanálise, observe-se de maneira mais criteriosa, conheça os critérios que vão ser utilizados para avaliação, então por isso que é importante o colaborador saber antecipadamente. Inclusive, quando eu dou treinamento, a metodologia marca, que é a que eu uso, eu já apresento para os colaboradores. Fazemos, inclusive, simulações para que ele saiba exatamente como é que ele vai ser avaliado, quais os critérios. Obviamente que, além da metodologia, outras singularidades de cada empresa têm que ser apresentados. Então, o período em que vai ser avaliado, né, o processo, a metodologia. Faça uma reflexão individual acerca do seu desempenho, da sua performance, tenha base como exemplos específicos
Então, no momento do feedback, devolva exemplos específicos acerca dos seus erros e dos seus acertos. Reconheça que o feedback é uma oportunidade de melhoria. Então, olhando para si de maneira muito autoconsciente, de maneira muito sincera, também faça essa reflexão. Próxima orientação é: ouça tudo com atenção. O que acontece é que quando nós estamos num momento de receber uma avaliação do líder imediato, do gestor, do diretor, de outra pessoa, inclusive às vezes dos colegas mesmo, né? Dos pares. Nós temos um hábito de, enquanto o outro está falando, eu já estou aqui elaborando uma justificativa, uma resposta, colocar culpa em alguém. Eu já estou aqui, né, mexendo aqui nos meus neurônios, fazendo todas as sinapses neurais para que eu já dê uma resposta. Acalme-se, deixe fluir a fala do outro, ouça tudo com atenção. Ouça o que estão tentando expressar, ouça detalhes da fala do outro, sem interrupção, sem observação, né? Às vezes o líder chega: olha, gostaria de falar sobre a atividade de ontem. Ah, não, mas olha, sobre isso eu já tenho uma justificativa. Às vezes ele vai até elogiar e a gente já está achando que, que eu tenho que justificar, que eu tenho que trazer aqui as minhas observações. Só ouça inicialmente. Quando eu ouço ininterruptamente, eu deixo que o argumento seja apresentado de maneira completa. E aí eu consigo entender a linha de raciocínio, eu consigo entender a transparência dessa mensagem. Quando eu tento apenas me justificar, eu acabo não lendo, não ouvindo a mensagem completa, o raciocínio completo. Mais uma orientação: esteja receptivo. É muito comum que nós entremos num processo de feedback com uma resistência, na defensiva. Mas a primeira atitude é a receptividade. Seja receptivo. Entenda que esse feedback, que esse processo é fundamental para o nosso crescimento. Conversas difíceis são importantes. Aliás, eu aprendi há muito tempo que o que faz com que alguém evolua, que ele caminhe para frente, é o atrito. Se nós não tivéssemos atritos sob os nossos pés, nós ficaríamos ou sapateando ou nós cairíamos no primeiro passo. Então, o atrito é importante para o crescimento. Ficar na defensiva pode prejudicar a absorção ou a absorção das ideias, das informações. Eu deixo de crescer quando eu fico na defensiva. É muito importante que nós entendamos que o feedback é um cuidado que se tem em relação ao meu crescimento pessoal. Mais uma orientação: feedback não é pessoal. Não é sobre você, é sobre suas atitudes, sobre a sua performance, sobre alguma ação ou comportamento, e não é o seu ser integral. Quando você recebe uma crítica, não quer dizer que o seu líder não gosta de você ou que isso é algo pessoal. É muito importante entender tudo que foi dito, tirar as lições para melhoria, entender o processo e entender as vantagens de se levar em consideração tudo que for dito. Aprenda a lidar com as informações é outra orientação. Aqui entra o processo de inteligência emocional, entra o crescimento, o amadurecimento emocional de cada um de nós. Então, se nós investirmos em inteligência emocional, inclusive antes de começar um processo de política de feedback, isso vai nos ajudar a preparar cada um dos indivíduos, cada um dos componentes daquela equipe
para o desenvolvimento, para o enfrentamento das adversidades, sem sair quebrando nada no meio do caminho, ou gritando, ou esbravejando diante de uma crítica. Nós sabemos que ser criticados não é fácil, que enfrentar conversas difíceis também não é nada, não é nem sempre agradável, mas nós precisamos entender o quanto isso vai nos ajudar. Eu tenho 27 anos de profissão. Nesses 27 anos eu já recebi muitas críticas, elogios também e muitas críticas. É muito interessante que o quanto eu cresci quando eu deixei de olhar aquelas críticas como algo pessoal, como uma crítica à minha pessoa, e passei a olhar para a crítica como um processo em que eu possa crescer. Então, quando um aluno escrevia, a professora demora para dar feedbacks, inclusive, por conta dessa, número de aulas, o número de alunos, muitas vezes eu demorava. E, obviamente, que eu olhava, no início eu falava, puxa, mas ele não vê que eu tenho 500 alunos? Depois eu parava e pensava, puxa, mas ele tem direito a receber uma devolutiva mais rápida. Então, eu comecei a dar mais atenção para isso. Isso me fez crescer. Como eu organizava a minha aula, como eu fazia qualquer uma das ações, o meu próprio comportamento. Então, quando eu recebia uma crítica, inicialmente daquela, uma raivinha, uma dorzinha, quase uma mágoa, mas depois, peraí, quem está dizendo isso? Qual a razão dele estar dizendo isso? E realmente eu estou agindo assim, errando nesse ponto? Se sim, vou tentar, na medida do possível, melhorar. Então, isso depende da minha inteligência emocional. No momento do feedback, há uma outra manifestação de infantilidade emocional. É a linguagem corporal, o tom de voz. Como é que eu recebo? Muitas vezes nós vamos ter uma conversa difícil e a outra pessoa olha para o lado, faz umas caras assim. Isso aqui tudo indica que você não está receptivo, Olha, receber uma fala assim. Isso indica que você não está receptivo em relação à fala do outro. E é muito interessante, quanto isso falta ou baixa maturidade emocional. Então, a inteligência emocional vai ser um grande aliado para que o feedback seja mais assertivo e que faça aquilo a que ele veio fazer, O feedback serve para melhorar a nossa performance, para a evolução profissional. Outra orientação: escute e faça perguntas. O líder disse que tal coisa, mas eu não entendi direito. Pergunte. Primeiro, ouça sem interrupção. Eu já disse isso há pouco. Mas quando a pessoa termina de falar, guarde aquilo que você não entendeu e pergunte. Pergunte o que você não entendeu. Pergunte sobre o que eu deveria ter feito ao invés do que eu fiz. Pergunte sobre quais são os critérios que a empresa tem. Faça perguntas. Saia dessa conversa com a maior clareza possível, para que esse momento não seja o momento de tensão primeiro, e para que realmente, quando você sair dali, você saia para a evolução e não de uma maneira contrária, para que em que o processo seja inverso, e ao invés de trazer melhoria, você saia com raiva, magoado ou com dúvidas em relação ao que deveria ter feito. Mais uma orientação é: comprometa-se. Comprometa-se verdadeiramente com o futuro, em olhar para aquele momento de conversa
e passar por aquelas peneiras, quem está dizendo, o que ele está dizendo e o que realmente nesse processo eu preciso melhorar. E comprometa-se com essa melhoria. Comprometa-se mesmo em fazer as mudanças necessárias, em contribuir para que essas mudanças sejam feitas de maneira a evoluir pessoalmente, a colaborar com a equipe e, obviamente, com a empresa. E que você, se você está numa empresa, né, você está ali ocupando um cargo, recebendo o seu salário, e você está... Quando eu estou numa empresa, pelo menos na maioria das vezes, eu quero o crescimento dessa empresa. Então, eu vou crescer junto se essa empresa crescer, né? Monte um plano de ação real, factível, mensurável e execuível. Monte um plano de ação para que você melhore naquele aspecto que foi apontado, principalmente nos feedbacks de correção. Bom, essas são Essas são algumas orientações que eu dou quando eu aplico treinamentos nas equipes, para que as pessoas possam entender que elas precisam melhorar, que elas precisam evoluir, que todos nós estamos num processo de evolução. Só que quando eu vou aplicar esse treinamento para as equipes, um ponto fundamental é trazer ou tirar deles ou dar a oportunidade para o colaborador de se manifestar em relação ao feedback. Por isso, eu coloquei aqui nos slides para vocês, se quiserem, são só sugestões de questões que se pode fazer. Quando é que eu faço isso? Quando eu começo um treinamento para as equipes e a primeira coisa que eu faço é dar essas questões para que eles possam refletir. Faço pequenos grupos e peço para que eles reflitam acerca do feedback, numa empresa que não começou com a política de feedback ainda. Então eu quero te mostrar aqui agora quais são as questões que eu costumo fazer num processo inicial de consciência e de apresentação do que é um feedback. Dá uma olhadinha nessas questões. Então eu faço essas questões como uma enquete inicial. Então dá uma olhada aí, tá no seu segundo slide, primeiro depois da capa, essas questões iniciais. O que é feedback? Se ele já sabe, se ele já tem experiência, se eles já trabalharam em outras empresas que tinham feedback, como era, né? Qual é a experiência que eles têm e o conceito e o conhecimento da palavra feedback. Quais as vantagens que eles veem, ou se não veem vantagens em relação à empresa? Por que é interessante trabalhar com feedback na empresa? Quais as vantagens que ele imagina que o feedback pode trazer para o seu crescimento individual, para o seu crescimento pessoal e profissional? Quais são os desafios que eles imaginam que a empresa pode enfrentar no processo de política de feedback? Quais as práticas que eles acreditam ser indesejáveis para um processo de feedback? É muito interessante deixar com que eles falem primeiro, porque você vai aproveitar a fala deles num processo de apresentação do feedback, do que é um feedback, como a empresa está pensando, inclusive aproveitar ideias vindas das equipes para que se monte um processo mais assertivo de feedback. É muito interessante colher essas afirmações, essas respostas, para que eles entendam que eles estão engajados e que eles fazem parte desse processo de construção de uma política que não pode acabar com 6 meses, não pode acabar com 1 ano. É uma política que deve ser implementada de maneira consistente, de maneira contínua e que tem uma visão a longo prazo. Esse momento, então, é muito importante para que nós consigamos ganhar a confiança, nós consigamos ganhar o engajamento nesse processo de trabalho com feedback nas empresas.
Nós terminamos aqui essa aula, espero que ela tenha colaborado para que você, como líder, colaborador ou treinador de pessoas no processo de desenvolvimento pessoal, possa entender um pouco mais acerca desse tipo de comunicação que é o feedback. Eu vou trazer algumas atividades, algumas simulações que eu estou deixando aqui para você. Eu vou pedir para que você responda essas simulações, observem como isso pode acontecer, elas estão bem descritivas, vai facilitar bastante. E na mentoria, eu gostaria que você trouxesse algumas dúvidas, sugestões ou experiências que vocês têm em relação ao feedback, ao trabalho com feedback, inclusive melhorias na nossa próxima, nessas atividades que eu estou colocando aqui. Então, respondam a essas atividades, olhem como elas podem ser aplicadas e tragam então para as nossas mentorias. Eu espero você no nosso encontro ao vivo.